A ideia do homem como máquina precisa ser compreendida com clareza e precisa ser representada para a própria pessoa, a fim de que ela perceba sua importância e todas as suas implicações. Este ensinamento mostra princípios gerais da estrutura do mecanismo, mas que servem apenas de plano para a autoobservação de cada um. O primeiro princípio é que nada deve ser feito com base na fé. Nosso principal erro é presumir que temos uma única mente, cujas funções são conscientes, e que tudo que não entra nessa mente é inconsciente ou subconsciente. A atividade da máquina humana não é controlada por uma mente, mas por várias, totalmente independentes umas das outras, com funções distintas e esferas separadas de atividade. Isso precisa ser compreendido antes de qualquer coisa, pois a menos que o façamos, nada poderá ser compreendido sobre o nosso funcionamento. A máquina humana tem 5 funções comuns: pensamento, sentimento, movimento, instinto e sexo. Para nós, o autoestudo deve começar pelas 4 primeiras: pensamento, sentimento, movimento e instinto. A função sexual é condicionada por essas 4 e só pode ser estruturada depois, quando as outras forem compreendidas de modo satisfatório. A maioria fica claro o que queremos dizer com a função do pensamento, ou intelectual, processos mentais, como a formação de representações e conceitos, raciocínio, comparação, afirmação, negação, formação de palavras, imaginação. A segunda função é a do sentimento, ou das emoções, como alegria, tristeza, medo, espanto e assim por diante. Cremos estar claro que as emoções são diferentes dos pensamentos, mas volta e meia nós os misturamos em nosso discurso e em nossos pensamentos habituais. As outras 2 funções, do movimento e do instinto, requerem mais tempo para a compreensão, pois não são divididas corretamente pela psicologia convencional. As palavras instinto e instintivo costumam ser usadas de forma incorreta, em especial se aplicadas a funções externas, que na verdade são funções de movimento ou até mesmo emocionais. A função do movimento governa todos os movimentos externos, como andar, escrever, falar e comer. Incluem-se aí movimentos externos, chamados na linguagem popular de instintivos. Por exemplo, agarrar um objeto que está caindo sem pensar. A função do movimento também é responsável por movimentos internos inúteis, como imaginar, devanear, falar sozinho, tagarelar e, de modo geral, todas as manifestações sem controle. A função instintiva inclui todo o funcionamento interno do organismo, como digestão, respiração e circulação sanguínea, os 5 sentidos, toda sensação física, ou seja, sensações agradáveis ou desagradáveis, e todos os reflexos, inclusive o riso e o bocejo. A diferença entre a função do movimento e a instintiva é evidente e pode ser compreendida com facilidade. Nenhuma das funções do movimento é inerente e o indivíduo deve aprender todas. Assim como a criança aprende a andar e a escrever. Por outro lado, todas as funções instintivas, sem exceção, são inerentes e não precisam ser aprendidas. De acordo com o que a psicologia aceita, a função do pensamento é controlada por um certo centro, o qual chamamos de mente, intelecto ou cérebro. E é isso mesmo. Ao mesmo tempo, todavia, devemos compreender que cada uma das outras funções é controlada por seu próprio centro ou mente. Logo, do ponto de vista deste ensinamento, há 4 mentes controlando nossas ações habituais: pensamento, sentimento, movimento e mente instintiva, as quais chamaremos de centros. Cada centro é independente dos outros, com sua própria esfera de ação, seus poderes e suas formas de desenvolvimento. Na verdade, cada centro ocupa o corpo todo.
penetra, por assim dizer, o organismo inteiro. Ao mesmo tempo, cada um tem o que é chamado de seu centro de gravidade. O centro de gravidade do centro do pensamento está no plexo solar, e os centros de gravidade dos centros do movimento e do instinto estão na coluna vertebral. Os 4 centros têm muito em comum, e ao mesmo tempo, cada um tem suas características peculiares. Uma das características mais importantes dos centros é a grande diferença na velocidade de funcionamento. O mais lento é o centro do pensamento. Na sequência, apesar de serem muito mais rápidos, estão os centros do movimento e do instinto, os quais têm aproximadamente a mesma velocidade. O mais rápido de todos é o centro do sentimento, embora ele raramente funcione em sua velocidade quando no estado normal, e costume funcionar na velocidade dos centros do movimento e do instinto. A observação pode nos mostrar a grande diferença na velocidade das funções. Podemos comparar a velocidade dos processos mentais com as funções motoras se nos observarmos realizar movimentos simultâneos rápidos. Por exemplo, dirigir um carro ou fazer exercícios físicos que exigem decisões e ações rápidas. Veremos imediatamente que não podemos observar todos os nossos movimentos. Ou reduzimos sua velocidade ou deixamos de observar a maior parte do que tentamos observar. Do contrário, correremos o risco de um acidente e é muito provável cometeremos um erro se persistirmos nessa observação. Podemos realizar muitas observações similares, em especial sobre o centro dos sentimentos, que é ainda mais rápido. Outra suposição deste ensinamento é que cada centro se divide em partes positivas e negativas. Essa divisão fica bem evidente nos centros do pensamento, do movimento e do instinto. Todo o trabalho do centro do pensamento se divide em afirmação e negação, em sim e não. A cada momento, em nossos pensamentos, ou uma das partes suplanta a outra, ou elas chegam a um momento de indecisão, de forças iguais. A parte negativa é tão útil quanto a positiva, e qualquer diminuição na força de uma com relação à outra resulta em distúrbio mental. No centro do movimento, a divisão em positivo e negativo é simplesmente o movimento em oposição ao repouso. No trabalho do centro do instinto, a divisão entre positivo e negativo, ou agradável e desagradável, também é evidente, e as duas partes são igualmente necessárias para nos orientarmos na vida. No centro do sentimento, à primeira vista, a divisão parece óbvia e simples. Caso consideremos que emoções agradáveis como alegria, afeto e autoconfiança pertencem à parte positiva, e que emoções desagradáveis como medo, irritação e inveja pertencem à parte negativa. Contudo, a questão é mais complicada. O centro dos sentimentos não tem parte positiva e parte negativa, e em nosso estado habitual de consciência não temos emoções positivas ou verdadeiras, emoções negativas. Emoções positivas são as emoções que não podem se tornar negativas, ou seja, entendem-se como emoções invariáveis, como amor, esperança e fé. Mas todas as nossas emoções agradáveis podem se tornar desagradáveis a qualquer momento. O amor pode se transformar em ciúmes ou no medo de se perder o que se ama, ou em raiva e ódio. A esperança pode se transformar em devaneio ou na expectativa de coisas impossíveis, e a fé pode se converter em superstição e na débil aceitação da insensatez reconfortante. Por outro lado, a maioria de nossas emoções negativas não pertence ao centro dos sentimentos. São artificiais, baseadas em emoções instintivas não relacionadas, transformadas pela imaginação e pela identificação. De fato, muitos nunca vivenciaram sentimento real algum. Tamanha ocupação de nosso tempo com emoções imaginárias. Claro,
vivenciamos muitos tipos de sofrimento mental, o qual pertencem ao centro dos sentimentos: tristeza, pesar, medo, apreensão e assim por diante, relacionados intimamente à nossa vida, como doença, dor e morte. Mas são muito diferentes das emoções negativas, baseadas na imaginação e na identificação. Além de se dividirem em partes positivas e negativas, cada um dos centros se divide em 3 partes que correspondem aos próprios centros: mecânica, do sentimento e do pensamento. Podemos facilmente ver isso no centro do pensamento. A parte mecânica trabalha quase de modo automático e não exige atenção alguma. No centro do pensamento, essa parte inclui o registro de impressões, memórias e associações. Embora incapaz de pensar, infelizmente, essa parte mecânica está sempre pronta para responder a questões de maneira estreita, limitada, reagindo sempre em termos formais. Ela é chamada de aparato formador. A grande maioria da humanidade vive apenas com o aparato formador, mal tocando outras partes do centro do pensamento. A parte sentimental do centro do pensamento exige atenção plena, mas sem qualquer esforço. A atenção é atraída e sustentada pelo próprio assunto, em geral mediante identificação, a qual costuma ser chamada de interesse ou entusiasmo. A parte pensante do centro, que inclui a criação, a inovação e a descoberta, também exige atenção, mas esta precisa ser controlada e mantida pela vontade e pelo esforço. Além desses 4 centros e do centro do sexo, que também é independente, mas quase nunca funciona de forma independente, há mais 2 centros: o centro do sentimento superior, para a função dos sentimentos superiores no estado de autoconsciência, e o centro do pensamento superior, para a função mental superior no estado de consciência objetiva. Esses centros estão em nós, plenamente desenvolvidos e em atividade o tempo todo, mas seu funcionamento não atinge a consciência comum. A causa disso está nas propriedades especiais da chamada consciência clara.